Gaúcha Repórter Podcast. 1 hora de debate nas madrugadas de domingo no rádio ou a qualquer momento no iTunes. Leandro Stout. Olá, no ar o Gaúcha Repórter Podcast em sua 28ª edição para falar de vendas, vendedores, consumidores e uma viagem cruzando o Brasil. Nós recebemos especialistas no varejo que rodam o país em busca do melhor vendedor do Brasil. A edição de áudio é do Luiz Campos, a produção da Elisandra Borba e você já sabe, ouve o programa na madrugada de domingo aqui na Gaúcha ou quando quiser e puder no site gaúcha.com.br e lá no iTunes, no canal da Gaúcha. Aliás, lá estão todos os programas anteriores, você baixa e pode ouvir quando quiser e onde quiser, até dentro do avião na viagem, você pode estar com o Gaúcha Repórter Podcast. Deixa eu apresentar os nossos convidados. Fred Rocha, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui em Porto Alegre. É uma cidade maravilhosa, adoro os gaúchos e estamos começando a nossa expedição. Fomos lá no Chuí cravar, né, a nossa bandeira e estamos rodando o Brasil em busca do melhor vendedor. Leandro Branquinho, muito bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Xará, um prazer estar aqui com vocês. Que história é essa? Vocês estão procurando o melhor vendedor do Brasil e para isso estão percorrendo o país de sul a norte. Isso, nós normalmente tem aquela história, né, do Oiapoque ao Chuí, nós resolvemos inverter. Fomos para o Chuí para depois subir para o Oiapoque. E na verdade a gente sempre chega nos lugares perguntando quem é o melhor vendedor da cidade. E baseado nessa pesquisa que a gente começa a fazer de maneira informal com as pessoas na rua, a gente começa a colher histórias para contar essas histórias depois em alguns seminários. Como é que surgiu essa ideia de uma viagem pelo Brasil inteiro em busca do melhor vendedor? E depois vocês vão falar mais da ideia, né? Que não é só a busca do melhor vendedor, mas vocês têm ideias para levar ao Brasil inteiro em relação às vendas, ao atendimento ao consumidor, ao cliente. Exatamente, esse é o nosso trabalho. O Fred é especialista em varejo, eu sou especialista em vendas. E no ano passado nós estávamos no Paraná por uma série de palestras durante 2 semanas. E como nós estávamos na estrada durante esse tempo todo, uma hora o Fred virou para mim e perguntou: Branquinho, você toparia se a viagem fosse do Brasil inteiro? Mais tarde eu descobri que essa era uma história de família. O Fred gostaria muito de viajar com o pai dele. Então a gente decidiu unir essa história de família dos dois, do pai do Fred Rocha junto com ele e eu, para que nós pudéssemos percorrer o Brasil fazendo o que a gente gosta de fazer, que é levar conhecimento, que é levar informação prática, conteúdo que realmente possa fazer a diferença na vida de vendedores, empresários, gerentes e empreendedores. E ao mesmo tempo buscar novas histórias, porque a gente gosta de... Todo mundo, no fundo, é um contador de histórias, né? E a gente, percorrendo o Brasil, a gente tem a possibilidade de aumentar o nosso repertório e assim fazer com que a palavra, né, com que essas histórias possam ser compartilhadas cada vez mais. Vocês estão viajando numa Kombi. Exatamente, é um carro que está na nossa família há 30 anos. Né? Nós sempre viajamos de trailer. Meu pai fala que eu quase nasci dentro de um trailer. Né? E em 84 nós fizemos uma viagem de quase 4 meses pela América do Sul. Eu era criança ainda, tinha 8, 10 anos. E o meu pai fez aniversário recentemente, eu falei, eu precisava passar mais tempo com ele. É muito tempo, que depois que eu casei, né, mudei de cidade, eu estava convivendo muito pouco. E aí nós resolvemos restaurar o que a gente chama de Tartaruga Ninja. É uma Kombi que é um projeto alemão da Carmanguia, que tem um trailer sobre ela, um pequeno motorhome. E nós fizemos todas as alterações necessárias. Ela não tem mais um motor de 30 anos atrás, ela tem um motor da última Kombi. Foi feita uma adaptação técnica para que é um motor já refrigerado a ar, a água, né? O antigo é ar, ela tem pneu duplo na traseira. E fizemos uma série de alterações para ela aguentar aí esses quase 12 mil quilômetros de subida. Ainda não contamos ainda com a descida, né? A gente quer colocar ela numa prancha, talvez, num caminhão para vir embora.
Quem viaja? Viaja o Fred, o Branquinho e o Mauro. O teu pai, Isso, que é o Mauro. O Mauro. Só vocês três? Só os três, exatamente. Nós estamos na estrada já há 10 dias, é isso mesmo? 10 dias, mas já tivemos um tempo antes de preparação da Kombi em Belo Horizonte. O pai do Fred, Mauro, ele mora em Montes Claros, ele passou um tempo em Belo Horizonte justamente para adaptar o carro, deixar o carro novinho, em folha, com toda a mecânica em dia. É isso aí. Vocês moram em Belo Horizonte? Eu moro em Belo Horizonte, o meu pai em Montes Claros, norte de Minas, e o Leandro em Três Corações, no sul de Minas. E vocês... Enquanto não estão viajando, vocês são palestrantes, consultores de vendas? Na verdade, a gente está sempre viajando, mas de avião. Eu viajo o Brasil dando palestras sobre o varejo, sobre principalmente o lado estratégico do varejo, né? Aonde que o empresário tenha que investir, quer investir ou precisa investir, mostrando os novos caminhos. Ano passado eu fiz uma viagem parecida, mas foi na costa da Califórnia, e não foi de Kombi, eu estava no Mustang, mas procurando também pequenos varejos. Eu estou sempre fazendo viagens buscando conhecimento. É assim que eu busco o meu repertório do dia a dia. E viajamos o tempo inteiro dando palestras e levando esse conhecimento. Eu estou nesse mercado de varejo há 20 anos, fui um dos primórdios do comércio eletrônico do Brasil, digamos assim, comecei a vender pela internet em 98. E de lá para cá a gente tem feito muitas coisas. O Leandro é a mesma coisa. Há 10 anos ele gera conteúdo de vendas. Ele tem inclusive um podcast diário, né? O radiovendas.com.br, que é todo dia uma dica de venda. Muito bacana. Depois vocês podem acompanhar. Vale a pena. E o mundo, minha mãe fala que eu nasci para o mundo. Apesar do que eu estou morrendo de saudade das crianças e da minha lourinha lá. Qual foi a primeira coisa que vocês venderam na vida? Olha, quando eu tinha 13 anos, Leandro, eu era um garoto muito feio. As meninas, nenhuma da minha sala olhavam pra mim. Você era feio? Ele era um garoto, ele deixou claro, né? Eu sempre faço essa intervenção. E aí, o que acontece? Um dia, meu pai chegou com uma caixa de canetas coloridas, dessas que, logo quando abriram as fronteiras pro Paraguai... No Paraguai, aquela caneta colorida, 10 cores, 20 cores. Isso. E meu pai fez uma viagem pro Paraguai, trouxe uma caixa dessa e falou assim pra mim: filho, leva essa caixa para tuas amiguinhas, quem sabe elas não gostam. E no dia que eu cheguei na escola com aquela caixa, os olhos das meninas brilharam e foi a primeira vez que eu vi um bolinho de meninas em torno de mim e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E desde então eu sigo o meu caminho de vendedor em busca de brilho nos olhos. A gente gosta de ganhar dinheiro, sim, porque uma venda faz com que a gente ganhe dinheiro, mas mais importante do que o dinheiro é ver a satisfação, é ver o brilho nos olhos dos clientes. Mas tu vendeu para elas as canetas ou deu de presente? Não, é claro, vendi. Eu acho que ele deu essas canetas, cara. E depois das canetas? Depois das canetas eu abri uma loja de videogame. Eu tinha um pacote de 12, 13 fitas de videogame, na época era fitas, né, do Nintendinho, e abri uma loja de videogame. Essa loja se manteve aberta durante 13 anos. E depois eu comecei a empreender. Eu abri uma agência de publicidade, eu era dono de danceteria, eu me tornei consultor de empresas. A loja de videogame, eu deixei ela de lado e abri uma skate shop e várias filiais dessa skate shop. A gente abriu a skate shop na internet, isso antes da bolha da internet. A gente conseguiu atravessar a bolha, tivemos um bom tempo com o site no ar, vendendo para o Brasil todo. Até que um dia eu quebrei, até que um dia eu comecei a dar passos muito maiores do que as pernas e um empresário de São Paulo, que era meu fornecedor, decidiu comprar uma das minhas lojas. Só que ele comprou na condição de eu treinar os vendedores que ele fosse contratar. Daí começou a minha carreira de instrutor de vendas, de palestrante de vendas. E é o que tu faz hoje, né? Exato. E no teu caso, Fred, antes de abrir um comércio online, qual foi a tua primeira venda? Caramba, eu fiz coisa, viu? Eu comecei vendendo roupa, como sacoleiro da minha mãe. Depois meu pai montou uma loja de máquina de costura. Quando eu passei na primeira faculdade, eu tomei conta dessa loja. Depois eu fui embora para Ribeirão Preto estudar. Eu fui ser representante comercial de Murim. Do Murim eu montei uma produtora de vídeo. Depois montei a primeira agência de propaganda que quebrou. Depois eu tive uma escola de voo livre, a qual
Eu fui instrutor de voo livre muitos anos de paraglider, fui bicampeão mineiro, tenho uma certa relação com os esportes, apesar que eu não estou com um chassi mais esportista, né? Ando meio gordinho. E depois eu fui trabalhar como gerente de marketing da NetSite, que foi para mim a minha maior escola, porque eu, como gerente de marketing, entrei na empresa com 20 filiais e saí com mais de 300. Então foi um aprendizado muito grande, e com abertura de capital para compra de bolsa, então foi legal. Aí foi a época que eu fundei o Jet E-Commerce, ajudei a fundar e hoje é uma das principais plataformas de vendas online do Brasil. Isso em 2000. Me recordo na minha apresentação de monografia da faculdade, uma coisa muito bacana isso, uma passagem importante, isso em ano 2000, 16 anos atrás. Eu virei para os professores, né, apresentei a venda pela internet e nenhum deles eles falaram que não ia funcionar. Esse negócio de vender pela internet não ia para frente. Bem, de lá para cá eu tive um food truck há 13 anos atrás. Quer dizer, hoje a moda, antes da moda eu criei um food truck, era o Shop Show. Tive uma agência de propaganda que chegamos a ter quase 35 funcionários. E aí foi um momento que eu resolvi sair da operação. Tive outros negócios nesse meio aí também, não menos importante, mas... e aí as pessoas começaram a me convidar para dar palestras, para passar um pouco do meu conhecimento. Começou fazendo por bom gosto, por bom grado mesmo, e depois isso virou negócio. As pessoas começaram a me remunerar pelas palestras e pelas consultorias que eu dou hoje para ajudar os empresários nas dificuldades. A gente pode perceber que vocês dois são inquietos, né? Assim, fizeram muitas coisas e acho que por isso também estão percorrendo agora o Brasil, né? Fazendo uma grande viagem. São 55 dias de viagem. Vocês 55 dias. É a viagem programada, né? Porque no meio do caminho sempre pode ter algum imprevisto, de repente pode demorar mais tempo. E 11 mil quilômetros. Que eu já estou achando que é 12. Essa inquietude, na verdade... É formiguinha. É uma formiguinha, né? É o pai do Leandro. O Fred Rocha, ele tem essa inquietação tão grande que ele decidiu fazer uma revista com o nome dele. E nessa revista tem toda a história dele, artigos que ele já escreveu, uma forma diferente de divulgar o trabalho dele. Eu fui convidado para ser colunista da revista Venda Mais, depois que eu fiz uma tatuagem escrito "Eu amo vender". A tatuagem está no meu braço. Tu tem uma tatuagem? Eu amo vender. Isso, e eu acredito que se você que está ouvindo, se você que está ouvindo agora o rádio, eu tenho certeza que você conseguirá ter mais sucesso em vendas se você também fizer uma tatuagem escrita "Eu amo vender". Ah, é? Só que, dá sorte? Só que não precisa ser na pele. Pode ser na mente, na alma ou no seu coração. A tua tá na pele ou tá na mente? A minha tá em todos os lugares. Verdade, ó, tá ali, ó, tá mostrando "Eu amo vender". Isso. Esse aí vai levar a venda pro resto da vida, né? Não tem mais. Na pele, na mente, na alma e no coração. Para mim é um dos caras mais que tem um melhor conteúdo de vendas do Brasil, não tenho dúvida. Qual é a coisa mais maluca que vocês já venderam, assim, que o pessoal disse, não tem chance de vender isso aí de jeito nenhum, e vocês conseguiram? Eu já vendi iate. Vendeu um iate? Sem ser vendedor de barco, que não é fácil. Vender um barco de 300 mil reais ali, ó, e pegar os cheques. Quando eu tinha agência de propaganda, eu era a agência, ou melhor, o departamento de marketing de um dos maiores estaleiros do Brasil. E a gente ia para acompanhar as feiras. Teve uma época lá que eu falei, eu quero conhecer esse trem melhor. Fiquei 2 dias como vendedor, que é o que eu faço de vez em quando. E vendi um barco de 350 mil Comissão reais. Foi boa? E eu ganhei comissão mesmo, rapaz. Foi Mas mesmo. vendeu, e ajudou, não? E ajudou. Ganhei comissão mesmo, foi boa. E boa, tu, né? Branquinho, além daquelas canetas coloridas do Paraguai, qual foi assim a coisa mais maluca que tu já vendeu? A coisa mais maluca que eu já vendi, na verdade, não é uma coisa tão absurda. Eram jogos de videogame. Mas eu tinha um funcionário que se chamava Rodrigão. O Rodrigão tinha 2 metros de altura. E na época eu, garoto, me dedicava muito a jogar jogos de videogame. Hoje em dia, tem o YouTube, as pessoas assistem Minecraft no YouTube, assistem como passar de fase no próprio YouTube. Mas naquela época eu não tinha. Então eu passava o final de semana, às vezes noite sem dormir, para aprender como passar de fase, as dicas e os segredos de alguns jogos. Mas um dia um garoto pequeno chegou na minha loja, olhou para mim e falou assim, moço, eu não quero ser atendido por você, eu quero ser atendido pelo Rodrigão. E aquilo me doeu, porque eu me dedicava tanto, eu era o dono eu tinha aberto o empreendimento
Até que eu comecei a perceber o que o Rodrigão fazia. O Rodrigão era um negão de 2 metros de altura, mas a cada criança que chegava, ele se agachava, se colocava na altura dos olhos das crianças e falava: olha, esse jogo aqui é muito, muito legal porque ele tem um Mickey. Você vai gostar porque é fácil de passar de fase. A minha abordagem já era diferente. Esse jogo é bom e você vai conseguir passar se você fizer cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B, A, start. Só que era muito técnico isso. Eu aprendi com o Rodrigão que eu precisava, para vender mais e para conseguir convencer as pessoas, que eu precisava entrar em sintonia com cada cliente. E para mim eu acho que isso foi a coisa mais louca, né, mais maluca que eu já tive com vendas, que eu tive que mudar a minha abordagem técnica para uma abordagem mais pessoal, para realmente entrar em contato, entrar em conexão com cada cliente. Nesta caravana em busca do melhor vendedor do Brasil. Bom, vocês já estão uns 10 dias mais ou menos na estrada, né? Saíram lá de Belo Horizonte, foram até o Chuí e mesmo já fazendo nesse percurso aí contatos, né? Mas a arrancada foi lá no Chuí. Até vi a foto de vocês lá no Facebook, com a bandeira, né? Exato. A placa lá. É o início no Chuí e agora vão até o norte do Brasil, Oiapoque. É o destino final de vocês, né? Qual é a rotina? Bom, vocês chegam numa cidade, o que vocês fazem naquela cidade? Primeiro que vocês já têm mais ou menos mapeado as cidades que serão visitadas, né? Isso. Nós costumamos já impulsionar alguns posts, tentar fazer uma relação. Nós temos a nossa assessora em Belo Horizonte trabalhando um pouco à frente para a gente tentar detectar, porque é garimpar literalmente. Tem lugar que a gente entra e não consegue informações. E de repente em um posto de combustível a gente descobre uma informação valiosíssima, conversando com as pessoas. Então, assim, é uma magia, é um processo que, onde passa, eu chamo inclusive o Leandro o caçador de histórias. Ele não é só um ótimo contador, ele é um ótimo caçador de histórias. Sai para abastecer, a hora que eu vejo ele tá conversando com o frentista, com a mulher lá do fundo, com a cozinheira, ele sai entrando para descobrir as histórias das pessoas. E tem descoberto coisas já bem interessante. E vocês chegam perguntando quem é o melhor vendedor da cidade. Exatamente. Às vezes não é nem necessário a gente perguntar. Outro dia nós estávamos abastecendo e chegou uma pessoa perto do carro e perguntou: vocês são do Mercado Livre? Eu falei assim: não, é um dos nossos patrocinadores. Ah, é porque eu queria contar uma história para vocês, eu posso contar? Claro, pode. Há 4 anos eu estava desempregado. Há 4 anos eu estava quebrado, não tinha dinheiro nenhum. E eu olhei para minha casa, tinha alguns produtos que estavam jogados ali, me apresentaram essa ferramenta, eu resolvi colocar na internet e comecei a vender. Hoje eu sou motorista de ônibus e tenho mais de 100 anúncios de produtos que eu estou vendendo pela internet. E eu queria só agradecer, queria que você mandasse o recado para eles. Muito obrigado, hoje a minha vida mudou, hoje eu tenho um emprego e ganho em média 3, 4 mil reais paralelo ao meu emprego, porque eu tenho produtos para vender pela internet. Olha que bacana. Então, isso é muito importante. O cara viu o nosso motorhome, viu a sinalização, viu lá o melhor vendedor do Brasil, viu patrocinadores. E isso tem acontecido. As pessoas, por exemplo, uma senhora que a gente achou fantástico, ela num posto de combustível bem no interior, ela montou praticamente uma lavanderia para atender os caminhoneiros. Com máquinas domésticas, mas tem lá 4, 5 máquinas lá. E ela cobra por peça e lotada de serviço. O pessoal adora o trabalho dela. E o interessante é que ela é exclusiva, né? Não é comum a gente ver isso em outros postos de combustível. E naquele posto tinham muitos caminhoneiros. É claro, o serviço no posto precisa ser bom. Mas como tinha essa lavadeira que presta este tipo de serviço exclusivo e não cobra tão caro, aquele posto estava muito movimentado, mais do que a média. Vocês vão ouvindo essas histórias. E vai ter alguma eleição? As pessoas na internet vão participar dessa escolha depois, no fim da viagem de vocês? Primeiro nós estamos fazendo uma curadoria, conversando e ver realmente quais são as pessoas que têm, que juntos têm, ou seja, ou melhor, que tem vários fatores. Esse cara vende pela internet, ele resolve o problema das pessoas, ele é querido na cidade, a loja dele é linda, limpa. Primeiro nós começamos pelo básico. Eu falo que a pessoa que faz o básico bem feito, hoje, na situação que nós temos, eu já acredito ser um grande negócio. E já existem pessoas que acima do básico conseguem fazer um pouquinho a mais. Te surpreender. Porque é o que não tem acontecido mais. As pessoas não são surpreendidas
porque as lojas sempre estão oferecendo muito mais do que entregam. Todas as peças por R$ 49,90. Você entra lá, exceto as que estão com etiqueta. Aí tá cheio de etiqueta. E é verdade. Então, eles levam o cliente para dentro da loja, mas o cliente sai decepcionado. Então nós estamos buscando, na verdade, empresas que surpreendam, mesmo que seja no básico. Que façam o básico, que atende seu cliente em dia na internet, que manda uma mensagem, que às vezes o cara recebe uma mensagem pelo Facebook, fica uma semana para responder. E às vezes, muitas vezes, na verdade, o básico, ele é surpreendente. Outro dia, nas redes sociais, viralizou uma foto de uma loja na cidade de São Paulo, que o cliente disse que foi até a loja para resolver um problema no telefone. O dono da loja, o técnico da loja, abriu o telefone, fez uma limpeza e entregou de volta. Quando o cliente perguntou quanto custa, não é nada, eu só fiz uma limpezinha aqui. Só do cliente ter contado essa história na internet, a loja, essa assistência técnica, no dia seguinte tinha fila na porta. Honestidade é uma coisa tão básica. Isso? É uma coisa Brasil tão inteiro, básica. Depois você busca aí. Tá impressionante. É. Milhões de... Pelo gesto simples, né? Pelo básico bem feito. Exato. Né? Milhões de curtidas, foi uma coisa impressionante. Por exemplo, se nós perguntarmos para você, ouvinte, quem é o melhor vendedor da sua cidade? Boa parte dos ouvintes vai responder, eu sou o melhor vendedor da cidade. A gente também encontra pessoas que a gente pergunta, quem é o melhor vendedor da cidade? A própria pessoa se diz. Daí a gente entra com a segunda pergunta, por quê? A grande maioria não sabe responder. Alguns dizem, eu sou o melhor vendedor por isso, por isso, por isso. Eu sou o melhor vendedor porque eu faço diferente. Eu sou o melhor vendedor porque eu ajudo meus clientes. Mas tem algumas pessoas que se acham tão boas, mas elas não sabem exatamente o que elas fazem de bom. Então, a gente percebe que algumas pessoas, na verdade, não são tão boas assim. Elas têm a vontade de ser boas, mas às vezes falta o conhecimento técnico, falta estudar, falta... de alguma maneira, melhorar. O vendedor precisa estudar. Você falou Exato, uma coisa muito importante. Exato. As pessoas acham que ser vendedor é simplesmente ir para dentro da loja e atender as pessoas. Primeiro que atendimento não é só um sorriso. É muito mais do que um sorriso. Exatamente. Atendimento, você tem que... Até o Leandro tem eu chamo ele Leandro e briga comigo. É Branquinho. Aí... E Branquinho é meu sobrenome mesmo. O Branquinho não é apelido. O Branquinho tem o seguinte, atendimento tem que ter cor. Porque você tem que conhecer, não é, Léo? Exato, conhecer o que você vende, conhecer o produto, ouvir o seu cliente e resolver o que o problema. cliente quer. Olha só, no caminho aqui para a rádio, nós passamos em uma cidade que é conhecida por ser a cidade da pimenta. E entramos numa loja muito bonita. E tinham várias pimentas para ser vendidas nessa loja. A gente perguntou, qual que é a pimenta mais gostosa? A moça respondeu, olha, eu não sei. Eu sei que essa daqui é mais forte e essa daqui é mais fraca. Tá, mas... qual que vende mais? Ah, moço, não sei. Nem o básico do que ela vende. Exatamente. Ela é de uma cidade que é conhecida por ter pimentas. Ela trabalha numa loja que tem uma variedade de pimentas e ela não sabe qual é a mais gostosa, ela não sabe qual indicar. Então, isso é básico, é conhecer primeiro. Se a pessoa não conhece o que vende, não sabe... por que os clientes se importam com aquilo? Eu não quero saber da pimenta mais forte, eu quero a mais gostosa. Ok, algumas pessoas gostam da mais forte, mas quando o vendedor não sabe o básico, é impossível ele ser acima da média, é impossível ele ser o melhor vendedor da cidade. E o importante é que o empresário ele tem que se reinventar, porque não é mais importante ter o prédio mais bonito, a loja mais bonita. O mais importante é ter o prédio que atende melhor. E quem atende são as pessoas. Temos que parar de investir no tangível para investir no intangível, no que não se pega. Isso nós temos dificuldade dentro do nosso varejo. Até porque hoje em dia já é possível ter lojas de imóveis que vendem pela internet e que não tem estoque. A Elare que nós visitamos em Bento Gonçalves, do Eduardo, ele saiu de Porto Alegre, daqui, foi morar em Bento Gonçalves, olha que bacana. Ele detectou que lá tinha grandes fabricantes, que era um negócio bem bacana, e que estavam um pouco deficientes ainda na venda da internet. Ele criou uma loja bonita, fez uma parceria com as indústrias e está entregando o Brasil inteiro. É muito bacana o trabalho do Eduardo. O Fred comentou sobre a pessoa entrar na loja
E sair sem comprar, né? Sair decepcionada com o atendimento, né? Eu imagino que o mais difícil para um lojista é atrair o cliente, né? É que aquele cliente, entre tantas lojas, entre na sua loja, né? É o mais difícil. E eu me surpreendo cada vez mais com casos de já entrar na loja com a compra certa, com a certeza que eu compraria um determinado produto e saio sem comprar. É verdade. Pelo atendimento ruim, não é uma vez só, não é três. E é todos nós consumidores, inclusive os donos de loja, quando estão como consumidores... Que eles são, né? Exato, eles sentem isso. Então, gente, vamos parar. É aquela frase, né? Vamos oferecer menos e fazer mais. Está todo mundo oferecendo mais e fazendo menos. Você quebra a expectativa, que é o pior. Se ele já sabe que você vai entrar lá, que você vai atender mal, mas o preço dele é bom e isso te atende, é uma coisa. Você vai para tomar uma carada, mas você vai levar porque você precisa. Agora, nós temos que respeitar o consumidor. Agora, muitas vezes tem também o vendedor que diz que o cliente entrou na empresa só para dar uma olhadinha. Mas a verdade é que ninguém entra em uma loja só para dar uma olhadinha. Quer ver? Vamos pegar um exemplo rápido aqui. Você já foi no açougue alguma vez? Claro. Por acaso, você enfrentou a fila do açougue, chegou na sua vez, o açougueiro te atendendo bem ou mal, você fala para ele, não, obrigado, só estou dando uma olhada na cor da alcatra. Não. Você não consegue imaginar essa cena. Se você pegou a fila do açougue, é porque você tem um interesse, uma vontade, um desejo ou uma necessidade. Então, tudo quanto é pessoa que entra numa loja, ela tem ou uma vontade, ou uma necessidade, ou algum tipo de desejo. Ninguém que não se importa com pescaria entra para dar uma olhadinha em uma loja de pescaria. Ninguém que não se importa com moda entra numa boutique de grife. Então, se a pessoa entra na loja, ela tem uma vontade, ela quer, ela viu na televisão, as amigas, os amigos usam. Ela tem uma necessidade, ou seja, uma loja de roupa, a roupa dela estragou, rasgou, não tem mais roupa, ela precisa de uma roupa. Ou ela tem um desejo. O que é um desejo? Às vezes a própria pessoa não sabe. Às vezes ela brigou com o marido, às vezes a esposa está com algum que problema. Tem a ver com ela, às vezes a pessoa está passando por algum tipo de problema pessoal. E comprar faz bem. E comprar faz bem, comprar é terapia. Tem até um termo em inglês que é retail therapy, né? Que é a terapia do varejo. A pessoa vai para a loja para fazer terapia. Mas ninguém entra para fazer terapia em uma loja que vende produtos que ela não se importa. Então, se alguém entrou na sua loja, se você que está ouvindo agora, se alguém entrou na sua loja, é muito difícil a pessoa estar ali só para olhar. Por isso, é importante, ao invés de falar fique à vontade, para o cliente que fala está só dando uma olhadinha, fazer no mínimo uma pergunta. O que exatamente você está procurando? Será que eu não posso te ajudar? Tem alguma coisa especial que você gostaria de ver? Então, esse tipo de pergunta faz com que o próprio cliente perceba que aquele vendedor está ali para ajudar e não para empurrar, e não para ser um chato que fica no pé. Isso é muito importante também. Não pode ficar no pé do cliente e querer vigiar aquele cliente e sem dar espaço para ele respirar. Mas uma pergunta inteligente faz com que o próprio vendedor descubra como é que ele pode ajudar aquele cliente. É isso aí. Gaúcha Repórter Podcast, nesta semana, recebendo dois especialistas em vendas, o Fred Rocha e o Leandro Branquinho. Eles que estão percorrendo o Brasil numa Kombi, vão viajar mais de 11 mil quilômetros, 2 meses de estrada, em busca do melhor vendedor do Brasil. A gente já falou bastante aqui sobre atendimento, né? Principalmente sobre atendimento, sobre o básico que se espera de um vendedor, de uma loja. E nessa busca de vocês, assim, se forem enumerar alguns atributos, quais os atributos necessários para o melhor vendedor do Brasil, Fred e Branquinho? Primeiro, fazer o básico bem feito. E para mim, o básico bem feito para um vendedor é resolver o problema do cliente. Tem cliente que não quer o produto, tem cliente que quer a pressa. Precisa ser atendido rápido, porque ele está com o menino chorando no carro, porque ele tem algum problema. Tem cliente que quer receber em casa, tem cliente que quer comprar do banheiro pelo telefone. O cliente, você tem que resolver o problema dele, independente do canal de entrada dessa venda. Então, eu acho que nós temos que olhar essa força que o vendedor tem para atender essas características, né? De fazer o básico.
resolver o problema do cliente, independente de onde ele esteja. Se ele quer comprar pela internet, se ele quer passar e pegar na sua loja, ou se você tem que entregar para ele porque ele te ligou precisando disso aí. Então, tem uma característica que eu acho eu penso assim também. Tem uma outra característica que eu acho fundamental. Quando eu era garoto, o meu pai, na verdade os pais dos meus amiguinhos sempre comentavam de algum outro pai de algum amiguinho que ficou rico, que ganhou muito dinheiro. Os pais dos meus amiguinhos comentavam: tá vendo aquele rapaz lá? Ganhou muito dinheiro, comprou casa, comprou carro. Deve estar vendendo droga. Provavelmente alguém já escutou. Sim, com algum amigo, né? É uma expressão comum. Uma expressão comum. Deve estar fazendo alguma coisa errada. O meu pai falava diferente. Tá vendo aquele rapaz que comprou carro, que tem uma casa nova? Ele tem formiguinha. Como assim, pai? O que é formiguinha? Preste atenção, filho. Aquele cara não fica quieto. Ele está sempre fazendo alguma coisa diferente. Ele sempre inova, ele sempre inventa coisas diferentes para fazer. Por isso, ele consegue ter sucesso. Porque se não dá certo de um jeito, ele acha um outro. Então, característica de vendedor de sucesso é ter formiguinha. É essa inquietação de procurar sempre fazer o seu melhor. E daí a gente sai do básico para o algo mais. E o que é o algo mais para um vendedor? Aí entra o inovar. Inovar é fazer aquilo que a gente faz todo dia de um jeito diferente. É buscar. Às vezes as pessoas falam: Fred, é tão difícil inovar. É difícil inovar quando a gente está pensando na gente, no nosso problema. Mas fica muito mais fácil quando você começa a enxergar o problema do cliente. Aí você consegue inventar soluções para ajudar a resolver o problema dele, ou de maneira mais fácil, ou de maneira mais ágil, ou entregando algum valor. Então a inovação nos processos comerciais fazem a diferença. O cliente enxerga valor nisso. Ficar aberto até de madrugada é um tipo de inovação. Então é a conveniência. Vender pela internet, vender pelo celular, pelo relógio, inovar. Buscar maneiras diferentes de atender esse cliente. Eu acho isso importante. E não só a inovação está relacionada à tecnologia. Está relacionada à maneira de fazer. Então, só de você mudar o seu jeito de fazer, pensando no cliente. Aliás, pensando no cliente não, pensando no problema do cliente. É porque às vezes a pessoa tem o foco no cliente, né? Não, eu quero o cliente. Não, você tem que ter o foco do cliente. Pensar, onde que ele está olhando? Exato. Aonde aperta aquele cliente, aonde o calo aperta, né? Qual é a dor daquele cliente para que o vendedor, o empresário, possa resolver essa dor. Aí a inovação fica fácil. A inovação porque você começa a enxergar de uma forma diferente as coisas. Eu acho que vamos lá, fazer o básico bem feito, querer resolver o problema do cliente. 2, ter formiguinha, ser ágil, se movimentar. 3, inovar. Nós estamos começando a chegar lá. E tem aquele cara que tem um tchan, né? Que tem a felicidade na hora de trabalhar. Eu acho que o bom vendedor ele tem que ser feliz. Igual nós encontramos lá na loja da Fernanda, em Gramado. A Fernanda acabou de inaugurar uma loja em plena crise. Há poucos dias. Uma semana. Loja linda. Não, uma loja de brinquedos com Hulk assim do lado de fora. Gigante. Grandão. O relógio do relógio. Toda linda a loja. Mas o que eu achei mais bonito na loja foram as vendedoras. As meninas bonitas, não. Elas estavam felizes. Elas pegaram a máquina fotográfica, tiraram foto delas penduradas no Hulk, brincando com as crianças. A gente percebe quando entra numa loja o vendedor está mal-humorado, né? Você já pensou vendedor de brinquedo triste? Eu vi aquelas meninas gritando, brincando, as crianças ali. Eu falei, não, que clima bacana. Ou seja, tão mais bonito do que a loja mágica que ela criou. São as pessoas mágicas que estão trabalhando por ali. Que acaba sendo um contraste. É muito fácil você entrar em algumas lojas e perceber pessoas com o ombro caído, encostadas no balcão, com boca caída, já viu? Gente que tem boca caída, a pessoa tem a expressão feia, né? Nossa, tem hora que eu falo, tá com fome, vai comer. Eu falo, eu entro, eu sou desbocado. O sorriso não é a única coisa que faz com que o atendimento e que a venda aconteça. Mas ele é básico, ele é, como voltamos aqui no básico, né? O básico ele precisa ser bem feito. E aí a gente entra nos erros mais comuns, que vocês, como especialistas, devem até perceber mais do que o consumidor em geral, né? Um dos erros, então, o mau humor, a má vontade no trabalho, no atendimento. Quais os outros erros que vocês percebem muito? Um dos erros principais é não ouvir
ouvir o cliente, é não fazer perguntas inteligentes. Às vezes, o vendedor está tão preocupado em vender que esquece de ouvir o porquê do cliente entrou na loja, o porquê o cliente quer aquele produto. Se Às o vezes cliente está comprando o produto errado, você podia ajudar ele a comprar a coisa certa. Exato, e é com Isso é a perguntas função. que a gente descobre isso. O vendedor ele tem que ter um repertório de perguntas, não para ser um interrogador, não para ser um detetive de polícia, mas ele precisa ter um repertório de perguntas para adaptar para cada situação, para entrar em sintonia com o cliente e a partir dessas perguntas gerar uma conversa, e nesta conversa o cliente vai mostrar qual é a dor dele, qual o motivo dele estar ali naquela loja. O vendedor inteligente que descobre isso através de perguntas consegue vender muito mais facilmente. Então esse é um erro que a gente percebe que não é um erro tão básico, mas a gente percebe que poucas pessoas têm feito isso de maneira bem feita. Tem um erro estratégico. O Branquinho sempre fala mais da operação e eu mais do estratégico. A gente tem essa pegada. É treinar a equipe. Os lojistas ainda teimam em não treinar a sua equipe. Time de futebol treina todo dia, não é? Sim. E nem sempre ganha. Todo dia eles estão treinando e nem sempre ganham. Eu uso muito essa frase para ilustrar isso. A importância de treinar e manter a equipe em sintonia. Aliás, ela só vai ser uma equipe, um time se treinar. No mais, é um tanto de gente solta dentro da loja que não sabe o que fazer. Então, uma coisa muito importante é ter uma rotina de treinamento. Não é dar uma palestra uma vez por ano, chamar o Bambambam para ir lá falar. É ter uma recorrência de conhecimento e não é só de entrega de conhecimento, é de troca de conhecimento. O que está vendendo? Vamos definir a meta juntas. O empresário está com mania de criar a meta do mês ou da semana olhando para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não determina a capacidade de geração de negócio. O que determina é a equipe. Vendemos 100, o que podemos fazer para vender 120? Não é só tem que vender 120, é o que podemos fazer. Isso tudo é feito em reuniões periódicas. Pega toda segunda-feira de manhã, faz um café da manhã, uma confraternização, ouvir, trocar ideias. No início, às vezes, arranha um pouco, porque está todo mundo meio engasgado de coisa, mas logo, logo entra no eixo. É muito importante isso. Tão importante do que ter loja bonita. Muito mais importante do que ter loja bonita. E alguns empresários fazem exatamente o que o Fred falou. Estipulam uma meta e correm para trás da mesa. E não ajudam os vendedores. Outro dia eu recebi uma mensagem no meu Facebook de um empresário dizendo que queria motivar a equipe. Branquinho, você pode me dar uma frase? Eu vou começar uma reunião amanhã cedo e eu queria uma frase de motivação para minha equipe. Olha, frases de motivação essas frases são muito legais. É bacana você ter ela no seu Facebook. Mas o que faz uma equipe realmente ser mais produtiva não são frases de efeito. O que faz uma equipe ser produtiva é o líder presente. O líder que ajuda de verdade a equipe vender mais, tenha uma equipe muito mais motivada. O que traz motivação é resultados. O que traz motivação é o vendedor ver que as vendas estão acontecendo. E como é que o líder pode ajudar? Indicando possíveis clientes, estando junto com aqueles vendedores e mostrando o que eles estão fazendo de certo, para elogiar o que está fazendo certo, para que aquelas atitudes corretas sejam repetidas. E se está dando certo e o vendedor é elogiado, ele tem a tendência de querer repetir aquilo. Com certeza os resultados virão também. Tem diversas formas do líder elogiar. Colocar uma frase de efeito no moral é ótimo, mas não é isso que realmente faz com que as vendas aconteçam. O que faz com que as vendas aconteçam são as atitudes. E se os vendedores têm as atitudes corretas, é papel do líder mostrar quais são as atitudes que devem ser repetidas. Qual é o vendedor chato, aquele que passa do limite entre a simpatia e a intromissão? Mas isso tem muito vendedor chato. Nossa, todo mundo conhece pelo menos uns 10. Aquele vendedor que não dá espaço, ou aquele vendedor que não dá atenção. O vendedor que sabe de tudo, que não acha quer que ouvir. sabe mais do que o cliente. Exatamente. Às vezes ele o até cliente sabe. Às vezes até sabe, mas para que você quer ser razão, ou você quer ter razão ou ser feliz? É verdade. Né? Ou vender. As pessoas têm que aprender a ceder. Um chato, eu acho que é um que tenta impor o que o cliente quer. Por exemplo, o cliente chega para comprar um apartamento de 3 dormitórios e o vendedor começa a tentar convencer ele que ele não precisa de um apartamento de 3 dormitórios, que deveria ser de 2 dormitórios. É porque ele não tem o de 3. Porque ele não tem de 3. E que
que começa a usar... o consumidor já está vendo isso. O consumidor, geralmente, hoje em dia, ele já vai com mais informações para compra, né? Ele vai com mais informações. Ele está empoderado, ele tem muita informação. Fez uma pesquisa antes e tal. E ele percebe quando o vendedor tenta, para vender o seu produto, ou desmerecer um outro que às vezes até é melhor, né? Falar mal da concorrência, ou dizer que aquele produto faz determinada coisa que não faz. Exato, isso acontece muito também. E às vezes o vendedor faz isso porque ele está no desespero de querer vender. E ele sabe que talvez ele... Historicamente, ele pode ser que esse vendedor que empurre o apartamento de 2 dormitórios, historicamente, pode ser que ele consiga mais facilmente vender esses apartamentos de 2 dormitórios. E aí ele acha que aquela é a única bala que existe na agulha, né? A única ferramenta que ele tem é aquela. Crise. Eu acho que vocês devem ouvir muito sobre isso e palestrar muito sobre vendas durante a crise. Num período de crise, qual é assim a mensagem que fica, o resultado que fica em relação às vendas? É nesta hora que se destaca o bom vendedor? Bem, eu quero começar esse assunto o seguinte, é na crise que o dinheiro troca de mão. Tá? Eu começo as minhas palestras colocando um vídeo que eu editei de uma senhora com a filha num pedalinho, num lago mansinho, ali brincando e se divertindo. Quando tá tudo bom é mais ou menos assim. É um lago límpido, sereno, calmo. E o que é a crise? É uma correnteza. E na correnteza, quando você está de barco e tem que subir essa correnteza, você tem que estar com o motor no máximo, no topo, senão a água te leva. É mais ou menos essa analogia que eu faço. Na crise, se você tirar motor do barco, a água te leva embora. Então é um momento, sim, de rever custos, mas um momento de investir em treinamento, porque o seu cliente está entrando menos na loja e você precisa converter mais. Investir em comunicação, você está entrando menos, eu preciso comunicar mais para que ele volte a entrar, tenha mais clientes. Tem um estudo delicado dos produtos. Nós temos que comprar para revender o que o consumidor quer comprar e não o que a indústria quer vender para a gente. O nosso lojista ainda compra muito por impulso da própria indústria e nós ficamos estocados de produtos que não giram por promoções. Eu vejo, nossa, que oportunidade, eu nunca comprei essa TV a esse preço, vou revender, vou ganhar dinheiro. E bingo, não vende, porque não é aquilo que o consumidor quer comprar. Então, estudar o consumidor, e é um momento, sim, de investir. Investir em conhecimento, investir em comunicação, em marketing, em inteligência. Reduzir custos bobos, como troca de carro, custos principalmente os pessoais. Que até 2012, em bons momentos do varejo, estava todo mundo trocando de carro, viajando e comprando apartamento à vontade. Agora é hora de reduzir os custos pessoais e investir na empresa. Elas que estão precisando de atenção. Já que você falou sobre o exemplo do pedalinho, né, e da correnteza, a gente percebe que tem muita gente com motor no barco. Como o exemplo que você mesmo falou, Fred, da moça em Gramado. Ela abriu a loja tá com motor no barco e tem outros negócios. Acabou de chegar da China, ela tem uma empresa de exportação e está lá dentro da loja dela, atendendo. Agora, o que é exatamente a crise? Na sua empresa, você que está ouvindo, na sua empresa, quanto de faturamento diminuiu do ano passado para cá? 15%? 20%? 5%? 10%? E os outros 70%? E os outros 80%? Eles estão vindo ou pararam de vir? A sua empresa fechou as portas? Se tem 70% ainda do que fazia no passado, de repente... Esse é um momento de você focar naquilo que está dando certo e não no que está dando errado. É claro, é óbvio que a gente sabe que alguns setores, alguns segmentos estão sofrendo mais com essa desaceleração. Mas esperar que a crise acabe, esperar com que as coisas voltem ao normal... Eu imagino que esse não seja o melhor caminho. Nós estamos na estrada em busca do melhor vendedor do Brasil, justamente para inspirar vendedores, para inspirar empresários que estão passando por alguma adversidade. Tem muita gente botando para quebrar, apesar das adversidades. Bom, nessa viagem que vocês vão seguir, né, ela está só no começo aqui no Rio Grande do Sul, vocês vão contar muitas histórias.
e depois vocês vão fazer uma lista com essas histórias para que o internauta faça uma votação e quando o público que está acompanhando a viagem de vocês pelas redes sociais conhecerá o melhor vendedor do Brasil? Dia 26 e 27 de julho, no Expo Transamérica, em São Paulo, nós vamos estar levando esse vencedor para o Fórum E-Commerce Brasil, que é um dos nossos apoiadores. O E-Commerce Brasil é um dos maiores fomentos do comércio eletrônico do mundo. É uma empresa, né, a iMasters, que cuida dessa estrutura que chama E-Commerce Brasil, que inclusive teve recentemente um seminário em Porto Alegre, né, semana passada. Então, acompanhem essa premiação pelo nosso blog, né? Aliás, eu vou pedir que deixe o contato agora, os canais, né? Blog, redes sociais, para acompanhar essa viagem de vocês. O blog é o melhorvendedordobrasil.com.br. O endereço é grande, mas é fácil de guardar. melhorvendedordobrasil.com.br. Ou melhor. E temos o Facebook, que é Melhor Vendedor do Brasil. Só melhor Vendedor do Brasil, é só procurar. Ou melhor lá no Facebook também, tá? Vendedor do Brasil. E tem também as redes sociais minha, Fred Rocha, vai me achar aí para todo lado, do Branquinho, né, que é Leandro Branquinho, tem a fanpage, né? Ainda tem umas vaguinhas para amigo lá, toda hora acaba e a gente volta, né? Tem o LinkedIn também, quem quer uma relação mais corporativa. Então nós estamos bem acessíveis, e o nosso canal no YouTube, Melhor Vendedor do Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Gaúcha, Leandro Branquinho, Fred Rocha, e uma boa viagem que está só começando para vocês. É isso aí, obrigado pelo apoio aqui, por nos receber. E é isso aí, gente, vamos vender, que quem vende ganha dinheiro. Obrigado, Leandro, e obrigado você, ouvinte da Rádio Gaúcha. Gaúcha Repórter Podcast vai ficando por aqui. Você ouve o programa na madrugada de domingo na Rádio Gaúcha, ou quando quiser e puder, você já sabe, gaúcha.com.br e no iTunes, no canal da Gaúcha. Até a próxima semana, muito obrigado pela companhia, tchau. Gaúcha Repórter Podcast. 1 hora de debate nas madrugadas de domingo no rádio ou a qualquer momento no iTunes.